Olá, aluno! O objetivo desta aula é apresentar a ferramenta Postman, mostrar sua instalação e como utilizá-la. O Postman é uma ferramenta que proporciona um ambiente amigável voltado para a criação, teste e documentação de APIs. Então vamos detalhar mais sobre essa importante ferramenta. Como mencionado, o Postman é uma ferramenta muito popular, usada por desenvolvedores e equipes de desenvolvimento de software durante a implementação, teste e documentação de APIs, Application Programming Interfaces. Afinal, o que é uma API? Uma API é um conjunto de rotinas, estruturas de dados e classes, fornecidos por bibliotecas para apoiar a construção de aplicativos. É importante frisar que muitas vezes o conceito de API é confundida com Web Service. Então, o que é um Web Service? Segundo o W3C, um Web Service é um sistema de software projetado para suportar interação interoperável máquina a máquina através de uma rede. Claramente, ambos são meios de comunicação para a troca de dados. A diferença é que o Web Service quase sempre envolve comunicação pela rede, sendo o HTTP e o FTP os protocolos mais utilizados. O Web Service também usa SOAP, REST e XML como formato para a troca dos dados. Enquanto uma API pode usar qualquer meio de comunicação, por exemplo, arquivos DLL em C ou C++, arquivos JAR ou RMI em Java, interrupções na API do kernel Linux. Então é possível deduzir que, número 1, um Web Service é uma API envolvida no protocolo HTTP. Número 2. Todos os Web Services são APIs, mas as APIs não são Web Services. Número 3. O Web Service pode não realizar todas as operações que uma API executaria. Número 4. Os Web Services são baseados na comunicação via rede, enquanto uma API não precisa de uma rede para funcionar. Por exemplo, em um sistema web de comércio eletrônico, diversas funcionalidades são interconectadas por meio de Web Services. Já uma geladeira de última geração, que possui um sistema embarcado, faz uso de APIs para monitorar seu desempenho, sem necessariamente depender de uma conexão de rede, e isso pode ser feito em qualquer formato de dados conveniente. Nesta disciplina será construído muitas APIs em Node, e testar usando a ferramenta Postman. Agora que ficou claro o conceito de API, vamos continuar o detalhamento desta importante ferramenta. O Postman oferece uma interface gráfica amigável que permite enviar solicitações HTTP para APIs e receber as respostas correspondentes. E o legal é que ele é gratuito, pode ser baixado diretamente do site oficial. Além disso, ele está disponível para os sistemas operacionais Windows, Linux e Mac. No Windows, a instalação segue o padrão de qualquer outro programa. Basta executar o instalador e seguir os passos indicados na tela. Após a instalação, será necessário fazer um cadastro. Nessa etapa, você pode utilizar a sua conta do Gmail e pronto. Após instalar o programa, vamos abri-lo. Com o programa aberto, você verá a seguinte tela.
É nesta tela que utilizamos para fazer chamadas às nossas APIs, e futuramente nos serviços Node que iremos implementar ao longo do nosso curso. Perfeito! Vamos agora fazer um teste de chamada de um serviço muito interessante, que é o de consulta ao CEP do correio. Para isso vamos utilizar o serviço que é disponibilizado pela Via CEP, que é totalmente gratuito. Esse serviço possui uma base contendo mais de 1 milhão de registros cadastrados. Inclusive, caso você precise, esse serviço pode ser utilizado em seus futuros projetos. Então vamos ao teste. No Postman, no campo do endereço, basta informar a seguinte URL. Ao observar a URL, perceba que estamos especificando o número de um CEP, além do formato desejado da mensagem de retorno. Em nosso exemplo, estamos informando que queremos receber a resposta no formato JSON, cuja explicação será fornecida em outro vídeo ao longo do nosso curso. Voltando agora nossa atenção para a tela do Postman, perceba que além de informarmos a URL, também precisamos indicar o tipo de chamada que pretendemos efetuar. Para este teste vamos selecionar o método GET. Agora está tudo pronto. Para realizar a chamada basta clicar no botão Send. Ao receber um retorno, a mensagem é apresentada na parte inferior do programa. Nesta parte do programa também é possível selecionar o formato como a mensagem pode ser exibida. E outro ponto muito importante quando recebemos uma mensagem é a verificação do status da resposta. Como você pode verificar em nosso exemplo, recebemos o status 200 OK, que indica que a requisição foi bem-sucedida. E esse status indica que 1. A requisição foi disparada. 2. Que ela chegou ao endereço solicitado. 3. Que o valor do CEP foi encontrado pela aplicação back-end. 4. Que a aplicação processou a informação. 5. Que uma mensagem de resposta foi enviada contendo as informações do endereço, relacionado ao CEP pesquisado. Completando assim, o ciclo de solicitação e resposta do protocolo HTTP. Agora que você já sabe como utilizar a ferramenta Postman, vamos fazer um novo teste. Só que desta vez vamos receber a mensagem no formato XML. E o legal é que o Via CEP também disponibiliza que as mensagens de retorno sejam recebidas no formato XML. Para isso, precisamos apenas alterar o tipo de retorno no final da URL de solicitação. E após alterar, basta clicar no botão Send. Ao receber o retorno, você pode verificar que agora o tipo da mensagem foi alterada de JSON para XML. Vamos agora fazer uma consulta de um CEP inválido para ver o que acontece. Para isso vamos alterar a URL que usamos no primeiro exemplo. Dessa vez vamos informar um CEP inválido na URL de solicitação, conforme o exemplo a seguir. Ao clicar no botão Send vamos receber o status 400 bad request, informando que o CEP não foi encontrado ou que ele está inválido. É muito importante que a sua aplicação cliente saiba tratar esses casos em que a resposta é composta de uma mensagem de erro. Caso contrário, o seu sistema pode gerar uma falha e mostrar o erro na tela para o usuário. Mas não se preocupe, pois vamos aprender a tratar essas situações. E também vamos utilizar bastante o Postman ao longo do nosso curso. Além disso, também vamos aprender a utilizar os diferentes métodos HTTP, como GET, POST, PUT, DELETE e PET, além da utilização de parâmetros nas requisições disparadas. Então fique antenado e até a próxima aula.